Então vamos começar essa live de hoje, né? A solidão pode ser a véspera do encontro. Eu quero começar perguntando para vocês, então. E aí, mulheres, você sente muita solidão, tá? Constantemente, ou você já sentiu solidão algumas vezes? Qual tem sido o lugar da solidão aí dentro de você e na sua vida? Como é que tá isso? Né? Olá, Lidiane! Coisa boa ver você chegando. Lidiane não perde uma live. Adoro quando ela chega. Boa noite. Tá? Então, como que é esse lugar de solidão aí dentro de você? Né? Porque, em primeiro lugar, nós vamos entender aqui hoje que a solidão ele é um lugar dentro da gente, que normalmente é sentido como aquela sensação de vazio, de buraco, de tristeza, de isolamento. Por quê, gente? Porque eu tô falando principalmente de uma solidão emocional, né? É claro que existe uma solidão, né? E agora vindo aí de uma pandemia, né? Estamos passando ainda por essa pandemia em que ocorreu literalmente um isolamento social, tá? É claro que se ver em isolamento, estado isolado, né? Faz diferença de poder realmente ter acesso às pessoas que nós gostamos, que nutrem a nossa vida, mas principalmente hoje nós vamos falar sobre a solidão emocional. Qual que é a solidão emocional? É aquela que você pode estar cercada de pessoas, você pode até estar cercado de pessoas que você gosta, cercado de amigos, e mesmo assim você está com esse buraco, com esse vazio, com essa tristeza, com essa solidão aí dentro de você, tá? Então é principalmente desse lugar da solidão que nós vamos falar hoje. Né? E claro, começando a falar que sentir solidão, gente, é normal, tá? Todos nós, ao longo da vida, vamos sentir em alguns momentos esse lugar de solidão dentro da gente. Isso faz parte e nós vamos entender, na hora que eu falar sobre os aspectos da solidão, nós vamos entender por que a gente não consegue deixar de ter solidão, né? Sentir solidão ao longo da nossa vida. Vez ou outra a gente vai se sentir sim nesse lugar de solidão. O problema é se a gente mora mais no lugar da solidão do que da solitude, tá? Então nessa live também eu vou falar a diferença entre solidão e solitude, tá? Olá, Cristiane, Mariana, sejam bem-vindas. Para quem chegou depois, gente, fica atento, tá? Semana que vem, já falei aqui com o pessoal, nós teremos 4 lives de aquecimento para o voo da borboleta, que é um evento online gratuito que vai acontecer de 8 a 12 de março. E a semana dessas lives, ela vai ser, tem um tema que vai ser mulheres inspiradoras, tá? E essas mulheres vão vir aqui contar para vocês, mulheres, gente, da vida real, tá? Que eu admiro, que eu conheço, que vão vir contar aqui para vocês como que o autoconhecimento, como que o saber de si realmente impactou na vida delas, para elas ocuparem o lugar na vida delas e serem protagonistas. É sobre isso que nós vamos falar na live. Olá, Magda, chegou! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Por que nós sentimos solidão? Então, como eu falei para vocês, hoje nessa live eu vou trazer alguns aspectos da solidão para nós pensarmos e você vai olhando aí para dentro de você e pensando, né, quais desses aspectos estão mais presentes aí dentro do teu mundo interno emocional, tá? Até para você ver, né, aonde que a solidão tá pegando aí dentro de você, sabe? Quais são os maiores gatilhos, quais são as maiores causas da solidão aí dentro de você, né? Que bom, Geisa. Catiúcia, que saudade dessas ministrações. Que bom, obrigada, Catiúcia. Olha aí, ó, minhas ex-alunas lindas que estão aqui me acompanhando até hoje. Gente, isso me emociona muito. Olha aí, a Cristiane também, né? Uma ex-aluna. Costumo dizer sempre, gente, quando o ex-aluno continua querendo ouvir a gente, é uma declaração de amor muito linda, né? Porque já podia ter se livrado, mas se tá vindo atrás, né, é porque tá gostando mesmo. Então, olha, adoro vocês aqui, tá bom? Muito bom.
Então vamos lá. Gente, falando então sobre esses aspectos da solidão. Primeiro aspecto da solidão, tá? É claro que é o isolamento, tá? Seja ele de fato, porque a gente acabou, né, tá passando ainda por esse momento de pandemia, em que realmente houve um isolamento, tá? Mas também, né, nós podemos ter um isolamento, uma sensação de isolamento do grupo social, de um grupo familiar, seja lá que grupo for, tá? Que tem a ver com a indiferença, que tem a ver com a exclusão, que tem a ver com a segregação, que tem a ver com a recusa de pertencimento. Então é claro que esse lugar de ser isolado, de não pertencer, de não ser aceito, vai gerar uma coisa chamada solidão, né? Porque se tem uma coisa que nós, seres humanos, somos, é relacionais, né? Então, olha lá, Cristiana, hoje tem Mengão, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Aproveitando, lendo vocês, a Geisa, a melhor professora, Cristiane, I love you, que bom, mulheres. Ó, tô competindo com o Mengão hoje, puxa vida, que sacanagem, né? Mas vamos lá, vai ficar gravado, tá? Então, gente, primeiro aspecto da solidão é esse, né? Porque nós somos seres relacionais, é claro que nós queremos estar junto, é claro que faz diferença se somos aceitas, se podemos pertencer ou se estamos sendo excluídas, né? Se tem uma segregação em relação à nossa pessoa. É claro que isso vai doer e isso vai gerar sim um lugar de solidão dentro da gente, tá? Mas, né, como eu gosto de dizer aqui, o buraco é mais embaixo, né? E agora nós vamos partir mais para a questão da solidão no aspecto emocional. Por quê? Porque se eu já tenho esse lugar emocional de solidão dentro, né? E eu passo por uma situação externa, tá? Que vai me gerar esse lugar de não pertencimento, de segregação, de indiferença, de exclusão, isso vai ficar muito pior do que se dentro de mim eu puder ter um lugar mais confortável, eu tiver mais solitude do que solidão. Não que não vá doer, mas aí eu tenho recursos para lidar com isso de forma diferente, tá? Então, eu vou passar para o segundo aspecto da solidão, que já é esse mergulho, né, mais fundo aí, nos aspectos emocionais da solidão, tá? E o segundo aspecto da solidão é o lugar das máscaras que nós usamos na relação com os outros, né? É aquele nosso lugar de ficar tão preocupada, né, em ter que agradar, em ter que pertencer, que nós passamos a usar máscaras que nos escondem. E essas máscaras, elas nos separam de quem, gente? Elas nos separam de nós mesmas. Por quê? Porque é um esconder-se. É um esconder de si. É aquele lugar dentro da gente, sabe, que a gente não pode ser transparente. Nós não podemos transparecer o nosso mundo interior. Então nós precisamos deixar esse mundo interior escondido atrás de máscaras. E aí, eu gosto muito de uma frase, acho até que teve uma live que eu já falei sobre isso, que é daquele filme dos mosqueteiros, que eles vão salvar lá um reino, um rei, tá? E eu não lembro direito do filme, não lembro do nome do filme, se alguém já viu esse filme, coloca aí pra mim o nome desse filme. Mas é o seguinte, tinha um rei muito malvado e esses mosqueteiros descobrem que esse rei tinha um irmão gêmeo, que ficou aprisionado por anos num castelo com uma máscara. Ah, o homem da máscara de ferro, claro, né? Ele estava com uma máscara de ferro, tá? E eles salvam, né, esse rei aí, e aí eles têm que invadir lá, né, o lugar do reinado com o rei malvado para poder colocar o outro rei que ia ser mais bacana para eles no lugar do rei ruim, do rei malvado.
E eles conseguem, claro, tirar a máscara de ferro dele, mas para entrar lá no reino, ele precisa colocar a máscara de ferro, porque ninguém pode reconhecer o rosto dele, porque ele tem a aparência igual do rei, né? Então ele só poderia ser mostrado no momento correto. Exatamente, Cristiane, o homem da máscara de ferro. E tem uma frase que os mosqueteiros falam para ele, que é maravilhosa, né? Quer dizer, que ele fala para os mosqueteiros, que é maravilhosa, que é o seguinte: os mosqueteiros precisam que ele coloque a máscara de ferro e eles falam o seguinte: olha, me desculpa pedir para você colocar essa máscara de novo. Depois de anos com essa máscara, era uma máscara horrorosa, gente. Pensa colocar uma máscara de ferro, né? Depois de anos você usando essa máscara, agora a gente está pedindo para colocar, e você ter conseguido se livrar da máscara, a gente está pedindo para você colocar a máscara de novo, mas é necessário. E ele respondeu uma coisa, gente, que me arrepia, me emociona até hoje, que foi o seguinte: não tem o menor problema colocar essa máscara agora, porque antes a máscara me usava, agora eu uso a máscara, né? Uau, não é? Não é maravilhoso isso? E é isso, né? Nós, para nos adaptarmos socialmente, a gente sempre vai usar algum tipinho de máscara, né? A gente não pode sair falando tudo que quer, do jeito que quer, como quer, nem fazendo tudo que quer, tá? Então faz parte de sermos civilizadas, né? Termos aí, como gosta de dizer o Sr. Freud, um certo superego, uma censura que nos diz o importante de ter um bom senso, tá? O problema é se nos escondemos tanto dos outros que na verdade nos perdemos de nós a ponto de não usarmos mais a máscara, mas de sermos usados por ela. Dá para entender a diferença, gente? E sermos usadas pela máscara gera um sentimento enorme de solidão, né? Porque, usando essa metáfora, o que é estar na vida usando uma máscara, né? De ferro, pior ainda. Por quê? Porque nos aprisiona, né? Porque nos encarcera de sermos quem somos. Essa é a questão da solidão, né? Então, quanto maior a máscara que a gente precisa usar, maior a solidão. Quanto menor a máscara que nós usamos, menor a solidão. E pior ainda, gente, se essa máscara for da gente mesmo. Porque às vezes nós não estamos mascarados só para o outro lá fora, nós estamos mascarados diante de nós mesmos. Quando nós não podemos saber sobre nós, quando nós não podemos assumir para nós mesmas, né, o nosso potencial de ser quem somos, quando não podemos assumir para nós mesmos os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que nos compõe enquanto nosso cerne mais verdadeiro e essencial, nós estamos encarceradas, nós estamos usando máscaras diante de nós mesmos, tá? Então vai chegar uma hora que a própria máscara nos veste, né? Nós seremos a máscara, tá? Porque quanto mais desconectado nós estamos, principalmente de nós, né? E usamos máscara, mais solidão. Dá para entender isso, gente, né? Dá sim, sei bem o que é estar nesse lugar, mas hoje estou aprendendo a usar a máscara, né? E é onde Stefânia entra como bússola. Obrigada, Lidiane. Muito feliz por esse teu caminho lindo que eu vejo acontecer sempre. Ah, muito bom. Para dar a direção. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Adoro, adoro, né? Então, esse é um outro aspecto, mulheres, né? Desse lugar da máscara. Se ela nos veste, isso vai gerar um estado de desconexão imensa. E ele está completamente associado ao terceiro aspecto da solidão, que é, já trouxe isso várias vezes em posts, em lives, mas eu vou explicar isso pela fala no Newton Bonder, porque essa fala é genial, essa fala é fantástica, em que ele faz a seguinte pergunta. E eu nem gosto, né, gente, de uma pergunta aqui.
Então ele ainda faz essa pergunta que um dia eu parei para pensar, que é a seguinte: existe maior solidão que a ausência de si? Né? E mulheres de verdade, atendendo pessoas há 25 anos, tá? De verdade, o maior lugar de solidão que eu já vi as pessoas viverem até hoje é exatamente dessa desconexão interna de nós mesmas, que está totalmente ligadinha com a máscara. Eu só trouxe como 2 aspectos para vocês não acharem, né, que é a mesma coisa, apesar deles estarem ali, ó, carne e unha, tá? Por quê? Porque usar demais a máscara, principalmente essa máscara interna, leva a essa desconexão interior, tá? Então, esse é o lugar de não se saber sobre si, né? E esse é o lugar de não estarmos plenamente de posse de quem nós somos. E não existe dor maior, mais solitária do que essa ausência de nós mesmos. Porque esse é um lugar do esvaziamento do próprio ser, né? Esse é um lugar em que nós estamos despojadas do nosso propósito, do nosso sentido, do nosso sentir. Esse é um lugar de desconexão com o nosso ser, né? Um lugar de desconexão com a nossa essência. E sabe por quê? Porque nós estamos mantendo negadas e exiladas partes de nós. Que partes são essas? Partes que nós não aceitamos, que nós rechaçamos e por isso nós não integramos. Geralmente as pessoas costumam chamar essa parte de as sombras, né? As nossas sombras, aquelas partes que nós podemos achar reprováveis, aquelas partes que nós podemos achar feias, aquelas partes que nós podemos não concordar, mas elas estão lá. E sabe qual que é o pior? Quanto mais nós deixamos a sombra na sombra, menos nós abraçamos a nossa sombra, menos nós acolhemos a nossa sombra, mais a sombra precisa de máscara. Dá para entender como uma coisa está muito relacionada com a outra? E quanto mais essa sombra precisa da máscara para esconder, né? Aí você tem que aparentar uma coisa bonita, uma coisa que você só quer aparentar, né? O que você quer aparentar e esconder aquela sombra de si mesma, tá? Não é só do outro não, gente. Lembra, eu tô falando de uma relação principalmente com a gente mesma. Mas essas partes ganham força. É isso que eu quero que vocês entendam. Sabe por quê? Porque nós deixamos de pertencer a nós mesmas. E isso gera essa desconexão. E aí eu volto à pergunta do Newton Bonder. Existe maior solidão que a ausência de si? Não tem. Então, a gente precisa aprender a integrar a sombra. A gente precisa aprender a abraçar a sombra. A gente precisa aprender a acolher a sombra. Ah, Estefânia, mas eu não gosto de algumas coisas em mim. Ótimo! Mude! Sempre há tempo de sermos a nossa melhor versão possível. Só não muda por ninguém, muda por si mesma, como eu gosto de falar aqui, tá? Mas não se deixa perdida de si mesma. Não se deixe exilada de si mesma. Ai, olha que bacana. Vou ler vocês aqui. Eu me resgatei. A vida agora tem outro sentido. É tão mais simples viver de si. Gratidão por seu auxílio. Ciane, obrigada. Também pude acompanhar, venho acompanhando aí teu caminho lindo, né, na direção de você mesma. E é isso, eu adorei isso que você colocou, viver de si, né? Esse lugar de estarmos no próprio eixo, caminhando na nossa própria vida com a nossa companhia. E sabe o que é pior? É que nós não somos estimuladas a fazer isso. Desde que a gente é criança, a gente não é estimulado a fazer isso. Nós não somos nem mesmo incentivadas a fazer isso. E muito pelo contrário. Quem aqui, principalmente quando era criança, já foi desincentivada
a ocupar o seu próprio eu, a tomar posse de quem era, a poder expressar o seu ser mais autêntico e essencial. Quem aqui já não viveu isso, não é mesmo? Então, nós não vivemos numa sociedade que nos estimula a estarmos de posse do nosso lugar. Muito pelo contrário, nós vivemos numa sociedade que muitas vezes nos estimula as máscaras e mais, nos ensinam a máscara, né? Porque é o que precisa parecer louvável, aceito, bonito, né? E isso às vezes nos corta em pedaços, tá? E mulheres, no voo da borboleta nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre ocupar o lugar na própria vida. Nós vamos falar sobre esse resgate de ser quem nós somos, né? Nós vamos falar sobre esse lugar de conexão interior, tá? Não é à toa que é o voo da borboleta. Por quê? Porque nós vamos falar dessa metamorfose que nos dá a possibilidade de ganhar asas e voar na direção de nós mesmos, da nossa própria vida, né? O voo da borboleta vai falar exatamente sobre esse lugar de deixar de ser lagarta, né, para ser borboleta. E lá no voo da borboleta, eu não vou dar muito spoiler não, porque perde a graça, mas lá vocês vão entender uma coisa que eu acho que é a coisa mais importante, que é o seguinte: quando nós mudamos, quando nós podemos deixar de ser lagarta para ser borboleta, que esse é o tema do voo da borboleta, nós, na verdade, deixamos alguns aspectos para trás de nós, da nossa vida, né? Nós mudamos sim, mas ao mesmo tempo, tá? Nós vamos perceber que nós nunca vamos nos tornar, nunca nos tornamos antes, tá? Tão nós, do que quando nós podemos fazer esse lugar de transformação, de metamorfose, que é tomar posse de quem nós somos de verdade, tá? Então nós vamos falar muito sobre isso lá, né? Exatamente, Cacá, na ilusão de agradar os outros nós nos perdemos, tá? Então quem chegou agora, né? Entrou aí pessoas depois que a live começou. Quem tá me conhecendo hoje, gente, vai rolar um evento aqui de 8 a 12, Voo da Borboleta, online, gratuito, ao vivo, em que nós vamos trabalhar muito essas questões que eu trouxe para vocês. Para se inscrever é só lá no link que tá na minha bio, se inscreve lá gratuitamente depois da live, tá? Continua aqui comigo pra gente poder falar dessa conversa que tá uma delícia com vocês, tá bom? Então vamos lá. Já foram 3 aspectos da solidão, né? Quarto aspecto tem a ver exatamente com esse que eu acabei de dizer. Vocês percebem como é um engatilhado no outro, né? Um vai levando para o outro, percebem isso? E o quarto aspecto é exatamente quando a gente não está podendo ocupar o nosso lugar na nossa própria vida. Gente, essa é uma dor que dói. Essa ferida dói demais. Por quê? Porque é uma sensação de estarmos à margem de nós mesmos, de estarmos à margem do nosso potencial de ser quem nós somos, né? No último evento, tá? Eu lembrei disso agora, tava nem pensando que eu ia falar isso nessa live, mas no último evento do Caminho da Mulher Absoluta, eu falei sobre o estado bonsai, né? O que é o bonsai, gente? Vocês conhecem aquela árvorezinha japonesa que fica pequenininha, toda linda, toda maravilhosa, naquele vasinho incrível? Eu sempre quis ter uma bonsai, mas depois que eu descobri o que é uma árvorezinha bonsai, eu fiquei com tanta dó da árvore, tá? Que eu desisti, eu não quero mais ter uma. Que é o seguinte, a semente do bonsai, eu achava que era uma semente de árvore pequena, mas gente, não, sabe o que eu descobri? A semente da bonsai, ela é grande, é de uma árvore grande, é uma semente comum. Se tivesse sido plantada numa terra que tivesse se enraizado, ela teria crescido, ela teria ficado enorme, tá? Mas ela é cerceada por um espaço que aprisiona o potencial da semente que ela tem, né? De chegar a vir a ser o tamanho que ela é. Então ela fica pequenininha, ela fica em estado bonsai, né? Ela fica encolhida. E depois, conversando com meu marido,
né, que ele tem descendência japonesa, me explicando melhor sobre o bonsai, ele estava me falando que a árvore, ela fica toda bonitinha, né? Ela é linda, ela tem folhinhas para lá, galinhos para cá e tudo bonito, né? E eu nem sabia isso quando eu fiz o voo da borboleta, eu não cheguei a saber esse detalhe mórbido, porque eu não li isso em lugar nenhum, mas ele estava me falando que para a árvore ficar naquele formato, ela vai sendo amarrada, né, em galhos, em ferros, que vão dizer para ela para onde ela tem que crescer. Então, ela, além de ser uma árvore aprisionada num lugar, né, em que ela não, a semente dela não pode crescer em seu total potencial, ela é o tempo todo direcionada para onde ela tem que ir para ficar naquele estado bonitinho. E aí, mulheres, quantas de nós, muitas vezes na vida, não estamos nos sentindo em estado bonsai, né? À margem de nós mesmos. E isso gera uma ferida existencial que é enorme. Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida, né, que nós realmente gostaríamos de sentir como nossa, em termos de realização e em termos de potencial de ser quem somos. Tá? E eu vou aprofundar isso também lá no voo da borboleta, porque percebe? Tem tudo a ver, né? Uma coisa está completamente entranhada na outra, tá? Então essa é uma outra dor. E quando nós não estamos ocupando o nosso lugar, quando nós estamos em estado bonsai, nós podemos estar cercadas de oportunidades, nós podemos estar cercadas de pessoas, mas se nós não estamos ocupando o nosso lugar na nossa própria vida, né, se nós estamos à margem de nós mesmas, gente, nós vamos viver um estado interno de solidão, tá? Por quê? Porque nós estamos desconectadas de nós e provavelmente estamos usando máscaras. Percebe como tá tudo, né, uma coisa alinhadinha com a outra, tá? Eu trouxe tudo separadinho, gente, para vocês entenderem, mas não tem como uma coisa não estar misturada na outra, tá tudo junto, tá? E nós vamos aprofundar isso lá no voo da borboleta, tá? De 8 a 12 de março. Quinto aspecto da solidão, mulheres: voltar-se para o outro em busca de si mesma. E se nós estamos num lugar de muita solidão interior, provavelmente, e nós não sabemos, tá, como voltar para casa, como eu gosto de dizer aqui, que casa, né, Estefânia? Nossa casa interna, o nosso lugar de ser, a nossa conexão interior, se nós não sabemos fazer esse caminho de volta, porque, mulheres, nos perdermos de vez em quando é normal, a gente se perde, eu me perco, né, até hoje. Vira e mexe, às vezes eu me pego perdida por aí, mas eu falo, opa, peraí, eu tô perdida, deixa eu voltar para casa, né? Mas se a gente não aprendeu ainda a fazer esse caminho, e nós estarmos nesse lugar muito solitárias, é muito comum, e eu vejo muito isso, né, nas mulheres que eu atendo, tá? É ir em busca do outro, como uma forma de tentar preencher esse buraco vazio que fica aqui dentro, né? Então é aquilo que eu venho falado muito aqui nas lives para vocês, que é o ser boazinha, se dar demais, né? Que é esse esvaziamento de si, né? E aí isso gera um monte de situações na relação com os outros, até de controlar o amor do outro, tá? Porque é uma fantasia, tá? Que eu tenho trazido muito aqui, né? Quer dizer, se eu dou, eu recebo. Então eu fico imaginando que quanto mais eu amo o outro, quanto mais eu dou, quanto mais eu me esforço pelo outro, mais esse outro vai me amar e, consequentemente, alguém vai preencher o meu buraco, né? E, mulheres, se vocês têm me acompanhado aqui, vocês já sabem que isso dá meleca, isso dá match de relações que abrem mais buraco. Eu não vou entrar muito nesse aspecto nessa live hoje não, tá? Até porque semana passada eu fiz uma live chamada Mulheres que Amam Demais. Essa live tá salva lá no meu IGTV, tá lá no meu feed. Então vão lá e assistam se vocês querem entender melhor esse lugar da solidão aí, de se dar demais. Por quê? Porque tem um esvaziamento interno, que na verdade já estava antes.
tá? Eu só tô querendo me preencher pelo lado errado. Eu só tô querendo me preencher pelo lugar errado, achando que eu vou me voltar para alguém, eu vou focar em alguém, eu vou me dar para alguém, quem sabe isso retorna para mim. E não é assim que funciona. Então entra aí, né, mulheres que amam demais, entra aí relações abusivas, entra aí codependência emocional, tá? Que são temas que eu já tenho falado muito aqui. Então eu não vou hoje nessa live me aprofundar muito sobre isso, né? Porque são temas assim que eu venho falando bastante para vocês. Vão lá, né? E olha lá a live da semana passada, quem não assistiu, quem quiser rever, tem muito a ver com esse lugar de solidão que eu tô falando aqui, né? E o sexto e último aspecto da solidão que eu também vou trazer, né? Que tem a ver com esse lugar relacional com o outro, tá? É uma busca por relações idealizadas, uma busca por aquela relação que não tem falta e não tem limites, tá? E aí vai rolar uma solidão emocional gigante. Porque o que acontece, mulheres? É mais ou menos assim, né? Se tá tudo bem, se eu sou então atendida, se foi um momento perfeito, se eu me senti acolhida, se eu não fiquei frustrada, né? Tá tudo certo. Eu tô no paraíso, eu tô feliz, eu tô conectada com o outro, eu tô conectada comigo, tá tudo maravilhoso. Só que tem um problema, gente. Se a gente está se relacionando com uma outra pessoa, né? Somos dois, não somos um, tá? Esse um não existe, nunca vai existir, tá? Então, mulheres, por melhor que uma pessoa seja, né? O Shakespeare tem essa frase que ela é maravilhosa. Ele fala o seguinte: por melhor que uma pessoa seja, ela vai te frustrar e você terá que perdoá-la por isso, né? Por quê? Porque somos dois, não somos um. Então, por melhor que uma relação seja, por melhor que uma pessoa seja, ela é outra pessoa e em algum momento essa diferença vai se fazer presente. Em algum momento essa alteridade de sermos dois vai se fazer presente e eu vou me frustrar, né? E eu vou me sentir sozinha, tá? Então, quanto mais idealizada, né? Porque uma coisa é eu saber disso, ok, tá? Frustrações nas relações acontecem. Outra coisa é eu já ficar esperando uma relação idealizada, sem faltas e sem limites. E como eu vejo isso, essa fantasia no inconsciente feminino, na busca do amor, na busca das relações, né? É aquele relacionamento que quando chegar vai ser para me fazer completamente feliz e preencher todos os meus buracos e preencher todos os aspectos da minha vida, tá? E vai dar ruim, porque por melhor que uma relação possa ser, esse buraco uma relação não dá conta de tampar. Por quê? Porque é uma relação que surge dessa idealização fantasiosa de estar sem falta e sem limites. É aquela mesma história que eu já falei aqui da relação que não precisa de palavras, né? Nossa, o dia que eu encontrar alguém que realmente me ame, que me entenda, eu não vou precisar falar. Porque se o outro me amar de verdade e a gente tiver uma conexão muito especial, o outro vai saber o que eu quero, o outro vai saber o que eu tô pensando, ele vai saber o que eu tô sentindo sem que eu precise dizer, e isso vai me mostrar que a nossa conexão é sem faltas, não precisa nem de palavras, é divino, né? É aquele sonho da alma gêmea, tá? E vai frustrar. Então, se eu tenho essa expectativa dessa relação sem falta, eu tô com um pé gigante na solidão. E eu muitas vezes vou deixar de poder aproveitar o melhor que eu poderia ter na relação com o outro, porque eu vou estar me frustrando com algo que não precisaria se eu pudesse não estar idealizando essa relação, sabe? Ou me voltando para o outro para preencher buracos. Deixa eu ler vocês aqui. Ouvi, achei fantástico, ser com alguém e não ser de alguém. Ai, nossa, que frase maravilhosa. Exatamente, Luciane, obrigada por essa frase, eu adorei. Ser com alguém
né? E não ser de alguém. E é muito interessante isso, né? Porque nesse aspecto que eu tô falando, a pessoa muitas vezes está pedindo, pelo amor de Deus, eu quero ser de alguém. Vem aqui, ó, me pega para você e deixa eu pegar você para mim, né? Deixa eu também ser tua dona, você vai ser meu dono, eu vou ser sua dona. E aí a gente vai ficar nessa loucura aqui de somos um, fantasiando isso, né? E não dá, gente. Toda relação, o máximo que a gente vai conseguir é ser com alguém. Adorei esse ser com alguém, né? Vou passar a usar o ser com alguém, tá? Porque é exatamente isso, né? Então, se eu não tenho uma clareza sobre isso, qualquer percepção de diferenciação, qualquer percepção de distanciamento entre eu e o outro, e sempre vai ter um distanciamento ou outro, porque não somos iguais, né? Já vem aí uma sensação de muita vulnerabilidade, de ser sacaneada. Como isso é comum, esse sentimento de ser sacaneado, de ser rejeitado pelo outro, sabe? E essa sensação vai levar dentro da gente a uma destruição do vínculo. E é claro, gente, da nossa própria autoestima, porque se o outro tá me sacaneando, se o outro então não tá me dando o que eu quero, se o outro não tá preenchendo o meu buraco, lá dentro de mim, no primeiro momento o outro é ruim, mas junto com isso vem, não, mas deve ser porque eu não sou boa bastante. Deve ser porque eu não mereço. Pronto, né? Rompeu a nossa autoestima. E também rompeu a relação com o outro naquele momento, que o outro pode nem saber. Por quê? Porque quantas vezes você já brigou aí com o outro na tua cabeça, dentro de você, com os teus afetos, você foi lá, você rasgou a relação no meio, você terminou tudo, você falou um monte, mas era tudo dentro da tua cabeça, né? Depois continua, mas naquele momento, nossa, rasgou a relação, cortou em pedaços, tá? Então ali, né? Olha quanto sofrimento. Isso gera também uma vivência de solidão, tá? Então, mulheres, quanto mais a gente é capaz, né, de apreciar realisticamente a outra pessoa e entender que é ser com alguém e ninguém pega o buraco que ele é teu, ninguém vai dar conta de tampar esse buraco, né? E que essa é uma condição fundamental adulta, né? Mas, e eu tenho falado muito aqui sobre a criança interna, né? Que fica esperando na relação com os outros, apesar de serem outros adultos, no final é uma espera, uma expectativa de uma criança interna, que no final o que ela quer mesmo é papai e mamãe na relação com o parceiro, tá? Tenho falado muito isso aqui, né? Então, quando a gente pode entender esse lugar de ser com alguém, né? Nós podemos realmente vivenciar uma relação mais profunda e verdadeira da nossa parte adulta com a parte adulta do outro. Isso chama-se capacidade amorosa, mulheres, né? Capacidade amorosa desse lugar de encontro entre duas pessoas. E eu tô falando aqui de parceiro amoroso, mas, gente, pode ser para tudo, pode ser para amigo. Quantas relações de amizade também não caem nessa situação? Relação com filhos, né? Essa expectativa, tá? E mais um outro aspecto, gente, tinha esquecido. Tem mais um outro aspecto, que é o sétimo aspecto, que tá ligado a isso, que é a solidão a dois, né? A solidão a dois. E a solidão a dois dói, tá? Por quê? Porque, como eu gosto de pensar, né? Onde nós esperávamos que houvesse uma ponte, um lugar de ligação, né? Nós encontramos um abismo, sabe? Me veio muito essa imagem nesse lugar da solidão a dois, né? Porque somos dois, certo? Eu e o outro. Então, o que que nos conecta? Uma ponte, né? Uma ponte de comunicação, uma ponte de relação, né? Uma ponte de vínculo. Mas, se nós estamos numa relação que nos traz um momento de solidão a dois, existe um abismo. Fica difícil conectar, fica difícil chegar perto a esse lugar em que a gente não se sente realmente nessa conexão com o outro, né? E eu vou repetir, por melhor que uma relação possa ser, gente, em alguns momentos nós teremos sim momentos de
Solidão a dois. O problema é se numa relação com o outro nós temos mais momentos de solidão a dois do que de conexão, né? Aí essa balança começou a ficar complicado, tá? Mas sentir essa solidão, às vezes, na relação com o outro, vai acontecer, né? E aí, para poder finalizar essa live, eu quero trazer um psicanalista maravilhoso, que eu gosto muito, chamado Winnicott, que ele vai falar da importância da gente desenvolver uma coisa que ele chamou de capacidade para estar só, que hoje é o que a gente pode traduzir por solitude, né? Porque existe diferença entre solidão, que é esse lugar vazio, triste, desconectado de nós mesmos, e a solitude, que é aquele lugar delicioso de nós desfrutarmos da nossa própria companhia, tá? E, diferente da solidão a dois, termos um momento de solitude a dois. Porque às vezes a gente também fica sozinha no lugar de encontro com o outro, que também está na solitude dele, né? Minha prima tá aqui na live e eu tenho um momento que eu vivi com a minha prima, gente, olha, me emociona, eu nunca me esqueci disso, esse momento foi tão especial. A gente estava lá na praia do Costão de Santinho. Minha prima, ela é de Florianópolis, né? Então, nossa, vivi férias maravilhosas com as minhas primas, né? Ela tem uma irmã, com meu primo também. Enfim, mas nesse dia especificamente a gente estava na praia do Costão de Santinho e lá tem um lugar lá diferente, eu não lembro muito bem o que era, mas tem umas esculturas, tem uma coisa. E a gente subiu e dali a gente ficou olhando o mar. E eu fiquei ali, gente, eu viajei, foi uma viagem tão importante, você vê, né? Marcou. Foi uma viagem tão maravilhosa e ela estava ali do meu lado, também quieta, olhando o mar, com certeza na viagem dela, né? E de repente a gente ficou ali um tempo, compartilhando da companhia uma da outra, mas cada uma na sua solitude, né? E isso não é solidão não, isso é solitude. Foi um momento maravilhoso. E quando a gente voltou, eu lembro até que, eu não sei se ela lembra, mas eu cheguei a comentar, porque eu achei tão delicioso, eu falei, nossa, como é bom poder estar acompanhado assim, né? E ao mesmo tempo poder ficar só. Gente, isso é uma delícia, isso é maravilhoso, né? Então, às vezes a gente também tem solitude a dois, que não é a solidão a dois, né? A solidão a dois conta desse momento de não conexão, e a solitude conta de um momento de tanta conexão com a gente, né? Que a gente não precisa naquele momento estar ali dividindo, mas sabe que o outro está ali com a gente, o outro também está ali e tá uma delícia, tá? É muito bom. Esse foi um momento que me marcou muito e eu também não tinha pensado em trazer isso para a live hoje, né? Mas me lembrei aqui, compartilhando com vocês, né? Ah lá, a Sandra falando, amo esses momentos de solitude, são uma delícia, maravilhoso, né? E a gente pode aprender, mulheres, a gente pode aprender a ficar nesse momento de solitude, porque o problema é que para a gente poder ter essa solitude, essa capacidade para estar só, a gente tem que estar nessa conexão interior, né? A gente tem que estar ocupando o nosso lugar, a gente não pode estar à margem de nós mesmas, a gente não pode estar usando máscaras diante de nós mesmas, né? Quer ver um outro momento maravilhoso de encontro com a gente? É quando a gente, como eu falei, né? A gente aceita a sombra, a gente abraça a sombra. Às vezes a gente tá ali se revirando, já viveram isso? Às vezes você tá ali se revirando, sabe? Com alguma coisa que tá doído, que tá difícil, né? E no primeiro momento você pensa, nossa, eu tô sentindo isso. Não interessa o que é, pode ser uma raiva, uma inveja, um ódio, um ressentimento. Aquelas coisas que a gente aprendeu que é feio, mas a gente sente, né? Porque a gente é humano, a gente sente. E aí você tá ali se revirando com aquilo e de repente você, uma parte sua, que é o que eu gosto de ver, que é a nossa adulta interna amorosa, ela vai lá e acolhe essa parte dentro da gente e diz, tá tudo bem, é só um sentimento, pode sentir, eu tô aqui com você. Gente, quer encontro mais gostoso, né? Naquele momento a gente vive uma solitude linda, deixa de ser até solidão, aquilo que tava ali, chega até a dar um alívio na alma desse encontro com a gente, tá? Então é desse lugar, né, que eu tô falando. E o Winnicott, pessoal, ele falou que, né, essa capacidade de estar só
é um dos sinais mais importantes de amadurecimento emocional e psíquico, tá? É aquele lugar top, né, do nosso desenvolvimento interno emocional, né? E quando que a gente aprende, né, essa capacidade para estar só? Quando a gente é bebezinho, lá desde o começo a gente já está aprendendo. Porque, gente, isso é lindo. Quando eu entendi isso na teoria psicanalítica, através do Winnicott, nossa, abriu um mundo para mim. Então eu vou compartilhar com você para abrir um mundo aí dentro de você também, tá? Ele falou o seguinte, né, que a capacidade para estar só é um paradoxo, né? Por isso que eu estou trazendo junto com a solitude. Por quê? Porque toda vez que a gente está só, na verdade, a gente está na companhia de alguém. Só que no nosso mundo interno, né? Então, quando a gente era criança, se a gente teve esses momentos de estar com os nossos cuidadores e a gente aprendeu o que é estar acompanhado, a gente vai colocar aquilo para dentro da gente, aquela vivência, tá? Então, apesar de não ter ninguém necessariamente do nosso lado, toda vez que a gente pode estar nesse lugar de solitude, é porque dentro da gente a gente está acompanhada dessa vivência de aprendizagem do que é estar na companhia de alguém. Só que aí a gente aprendendo a fazer isso, né, a estar nesse lugar interior, a gente não precisa mais necessariamente estar com o outro lá fora, né? É essa volta para casa, tá? Deixa eu ler vocês aqui. Neide, boa noite. Olha lá, minha prima. Eu lembro, não apenas no santinho, mas tantas vezes, momentos maravilhosos ao seu lado que foram muito, muito nutridores da alma. Amo você, Primite. Você sabe, né, minha twin amada? Amo você de montão, né? Sim, verdade. Muitos momentos nutridores, né? Maravilhoso tá junto, né? Maravilhoso. Saudadona. Não vejo a hora de dar um abração, né? Essa pandemia aí, faz tanto tempo que a gente não se vê. Mas estamos juntos, né? Por isso que aquela frase é linda, né? Do Edward Bach ou Richard Bach? Acho que é Richard Bach, né? Que ele fala, longe é um lugar que não existe. Quando queremos estar com alguém, já estamos lá, né? Então, pra gente ver também que estar junto ou longe também é um lugar que acontece dentro da gente, né? Linda! Tá? Então, gente, esse lugar da capacidade de estar só é o lugar da solitude, tá? É esse lugar de ter esse lugar introjetado dentro da gente, que um dia sendo cuidadas, nós também aprendemos a nos cuidar. Um dia sendo acolhidas, aprendemos a nos acolher. Um dia sendo aceitas, aprendemos a nos aceitar. Um dia tendo sido amadas, aprendemos a nos amar. Tá? É esse lugar, tá? Então, a capacidade para estar só, né, é poder estar acompanhada de si mesma, né? E aí podemos estar também acompanhada de outras pessoas ou não, né? E também podemos ter esses momentos de compartilhar solitude e momentos de estarmos rodeadas de pessoas em solitudes e, claro, aqueles momentos que realmente a gente quer estar com o outro e aproveitar a companhia do outro, porque afinal, né, gente, é bom pra caramba quando a gente pode estar bem acompanhada, né? Eu gosto muito de pensar isso e dizer isso. Estar só, essa capacidade para estar só é fundamental. Mas que delícia quando nós temos momentos na nossa vida de estarmos bem acompanhadas, né? Pela gente mesma, mas, claro, pelas pessoas que realmente nutrem a nossa vida, que nutrem a nossa alma, né? Que realmente vêm para acrescentar. Afinal, eu acredito muito nisso cada vez mais. Nós somos seres relacionais, né? Então, que delícia poder estarmos bem acompanhadas nessa vida, ok? Então, gente, dei vários aspectos aí, né? Foram 7 aspectos de níveis da solidão, falamos sobre a capacidade para ficar só. Então, se pergunta aí, como é que tá o teu índice de solidão? Como é que tá o teu índice de solitude, né? Aí dentro de você. E quero dizer uma coisa importante para vocês, tá?
voltando um pouquinho, caso não tenha sido aprendido, né, a se acolher, não tenha sido aprendido a se amar, não tenha sido aprendido a se olhar, mulheres, isso se aprende. Tem uma coisa que eu entendi na minha vida, tá? Foi amar se aprende amando. Se amar é possível sim, enquanto aprendizagem. A gente pode entender como ter esse lugar de auto-amor, de autocuidado aí dentro da gente. A gente pode sim desenvolver a nossa adulta interna amorosa. Não importa se faltou lá atrás. Eu tenho falado para vocês, passado não precisa ser destino, né? Nós podemos fazer esse caminho, tá bom? Agora, a partir de agora, tá? E para você então, né, que quer vir comigo, que quer me ajuda, que quer estar junto aí com um grupo de mulheres, né? Que bom, Sandra, meu índice de solitude tá 1000, me amando cada dia aos mais. Maravilhosa, maravilhosa, muito bom, muito feliz por saber disso. Então, quem quer vir comigo nesse evento, Voo da Borboleta, 8 a 12 de março, eu quero reiterar meu convite aqui. Nós vamos trabalhar muito sobre essa questão da adulta interna interior, da criança, de ocupar o seu próprio lugar na sua própria vida, dessa conexão interior, de ser protagonista, tomar posse de si, sobre o autoconhecimento, sobre o saber de si, né? E desse lugar de metamorfose possível sim, mulheres, possível sim, tá? De borboleta de lagarta para borboleta, tá? Então, se você quer construir aí sua liberdade emocional, vem comigo, vem com todas nós mulheres, porque eu quero fazer um movimento aqui, tá? De 8 a 12 de março, gratuito aqui no Instagram. Vai lá, clica lá depois no link que tá na minha bio, se inscreve gratuitamente, tá? E lembrando, mulheres, deixa eu ler aqui antes que passe. Se não aprendemos com nossos cuidadores, podemos aprender a amar com pessoas especiais que a vida nos presenteia, como aprendi com você. Gratidão. Ai, prima vai me fazer chorar nessa live aqui. Que emoção. Eu também, prima amada, você sabe que esse amor é recíproco, né? Essa troca aqui entre a gente é linda demais. Você sabe disso, né? Também aprendo muito com você todo dia, você sabe. Maravilhoso. E é exatamente isso. Tem pessoas especiais, gente, que aparecem na nossa vida, que vêm como presente, que nos ensinam a amar, né? E se você quer vir, então, comigo e esse movimento de mulheres que eu quero fazer aqui no meu Instagram, do Voo da Borboleta, vem junto, tá? E só lembrando, gente, o Voo da Borboleta é um evento preparatório, tá? É um amplificador de consciência, tá? Para um processo depois que eu vou abrir vagas. É a primeira vez que eu vou fazer isso, eu não fiz isso ainda antes também, porque eu atendo sim, né, no individual, eu acompanho mulheres no individual, mas eu acho que um grupo, ele fortalece muito esse lugar de troca, né? E eu tenho o Caminho do Amor, que é um grupo, mas eu quero fazer algo mais aprofundado. Quem quiser vir comigo depois do evento, eu quero pegar na mão e eu quero fazer um processo terapêutico, tá? Ele não vai ser um grupo, não vai ser uma terapia em grupo, mas vai ser um grupo terapêutico, em que nós teremos 12 encontros online, né, ao vivo em grupo, tá? Então é um processo terapêutico mesmo, de atendimento, de olhar para dentro. Eu vou estar lá junto atendendo esse grupo de mulheres que quiser vir comigo depois do Voo da Borboleta, tá? Para quem não quiser, para quem não puder, não tem problema, gente. Participa do Voo da Borboleta, porque só o Voo da Borboleta já vai valer a pena. Para um monte aí que você vai realmente poder ampliar a sua consciência. Ai, olha lá. Obrigada, Neide. Tô amando te acompanhar. Brigadão, seja bem-vinda. Geisa, obrigada por essa live. A Lidiane, meu caso, Estefânia, eu super indico. Pois é, a Lidiane participou do último grupo do Caminho do Amor. Foi maravilhoso, né?
E dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. E eu até agora não falei o nome desse processo, né, gente? Gente, vou falar aqui pela primeira vez. Vou compartilhar o nome do processo terapêutico que eu vou abrir depois para vocês. Mas eu só vou compartilhar realmente o que significou, como é que ele foi construído lá na primeira live do Voo da Borboleta. Mas o nome desse processo terapêutico é Apodera. Apodera. Porque não é empodera não, tá, mulheres? Porque nem sempre quem se empodera, apodera, né? Mas quem se apodera, se empodera. Apoderar significa exatamente ocupar um lugar, né? Tomar posse. Então é um apoderar de si mesma, tá? E esse é um programa que está nascendo dentro de mim faz 2 anos. Faz 2 anos. O Apodera nasceu numa sessão de coach que eu fiz. Eu era coach, no caso, né? Da minha formação em coach sistêmico. Ali nasceu o Apodera. E durante esses 2 anos, eu vim, de uma certa forma, vivenciando isso nas relações, dos atendimentos individuais que eu venho fazendo, um pouquinho no caminho do amor, né? A Lidiane, gente, acho que todos nós precisamos fazer terapia um dia. Sim, o saber de si, né? E com isso nasceu o Apodera. Tá? Então, compartilhando aqui, olha, em primeira mão para vocês, gente, é a primeira vez que eu tô falando sobre esse processo, né? Assim, em público, né? Ele estava privado até então, tá bom? É isso, mulheres.